E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro. Estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar e polêmicos. Eu quero conversar com vocês sobre o Jefinho. Ele pertence ao Lyon, vai renovar o contrato com o Botafogo, vai ficar mais uma temporada aqui. Podemos confiar no Jefinho ano que vem? Vou dar minha opinião sobre o que eu penso sobre esse jogador. Quero conversar com vocês também sobre Savarino. Primeiro saíram informações ali de que o empresário disse que ele tinha uma proposta do Zenit da Rússia, poderia estar de saída. A assessoria de imprensa do Savarino negou, disse que ele não tem empresário, não tem proposta. A gente vai conversar sobre isso. Quero conversar com vocês também sobre campeonato carioca Sub-23. A Ferg divulgou que pela primeira vez teremos o Campeonato Carioca Sub-23 e isso é muito importante para o Botafogo B, um projeto que o John Textor sempre quis que acontecesse aqui no Botafogo. E para fechar, Almiron no Botafogo, teve um jornalista aí paraguaio do El Imparcial dizendo que o jogador do Newcastle da Inglaterra está de saída lá, pode estar pintando no Botafogo, um ponta atacante. Vamos conversar sobre o Almiron, jogador do Newcastle da Inglaterra, está de saída, vai vir para o Botafogo. Vou dar minha opinião, quero conversar, trazer números sobre esse atleta, falar um pouquinho também sobre o que eu penso sobre ele. Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder e se você quiser, você pode virar membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos começar com um tema polêmico. Eu quero conversar sobre o Jefinho. Ele pertence ao Lyon. Ontem o Botafogo se despediu do Adrielson. Fiz uma live aqui ontem bem bacana, tá? Você que não viu a live, vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo vai estar aqui do lado dos relacionados. Ontem, domingo, fiz uma live aqui, 4 horas da tarde. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Falamos sobre a saída do Adrielson, o Botafogo se despediu nas redes sociais, o Adrielson também. Mas o Jefinho, ele pertence ao Lyon também, só que ele vai ficar. Ele vai renovar o contrato mais um ano com o Botafogo. O Jefinho que está voltando de lesão, já voltou de lesão, e eu quero conversar sobre ele. Podemos confiar no Jefinho para a próxima temporada? Primeiro o que eu quero falar é o seguinte, o Jefinho, quando ele chega no Botafogo, no começo dessa temporada, ele chega um pouco deslumbrado, né? Pô, tava na Europa, vim do Lyon, tô cheio do dinheiro, e a gente ficou muito dependente do Jefinho no começo da temporada, porque a gente ainda não tinha o Almada, não tinha o Igor Jesus, era um outro elenco, e a gente era muito dependente também do Jefinho, tanto é que ele foi importante em vários jogos, até mesmo na classificação na Libertadores. Ele faz o gol contra o Universitário no Peru, da classificação, ele não comemora. Eu tenho vontade de perguntar isso para ele, por que ele não comemorou aquele gol, cara? Até hoje eu não entendo. E o Jefinho, ele chega um pouco deslumbrado sim, na minha opinião, no começo da temporada. Depois, cara, ele se machuca, e a segunda janela do Botafogo, com as chegadas do Almada, do Igor Jesus, sobe o patamar. E o Jefinho, observando isso, com certeza, opa, se eu não jogar, se eu não for o Jefinho que eu sou, eu não vou jogar nunca mais no Botafogo, porque o nível subiu, o Botafogo não é mais dependente do Jefinho, assim como também não era mais dependente do Júnior Santos, então o Jefinho meio que acordou para a vida. Então, cara, o que eu quero falar sobre o Jefinho? Ele é muito diferente tecnicamente. Tecnicamente, o Jefinho é um cara muito diferente. Eu sou muito fã do futebol do Jefinho. Tecnicamente, eu não fui a favor da volta dele. Quando ele volta do Lyon, eu não fui a favor. Eu não sou fã, de fato, assim, do Jefinho. Craque, não. Mas eu sou fã do futebol dele. Eu vejo muito talento no Jefinho. Isso é indiscutível, gente. Para pensar.
O Botafogo pega o Jefinho do Resende, fez um bom campeonato carioca. O Resende não tinha nem divisão. O Botafogo pega o Jefinho, ele vem, ele joga muito com o Luiz Castro. Ele é o destaque daquele time naquele campeonato brasileiro, jogou muita bola com a camisa do Botafogo, tanto é que foi vendido para o Lyon. Todo mundo reclamou. Então, cara, um cara desse tem talento. Você pega um cara desse do Resende, que não tem nem divisão, coloca no Botafogo, clube grande, e ele joga o que jogou naquele brasileiro, ele tem talento, não dá pra negar. Aquele time do Botafogo era feinho aquele time do Botafogo. Depois chegou o Eduardo, chegou o Tiquinho, subiu mais ainda o nível do Jefinho. Então um cara desse, não tem como falar que um cara desse não tem talento, porque não é qualquer um que chega no Botafogo, no Campeonato Brasileiro de uma Série A e joga da maneira que o Jefinho jogou. Cara, ele tecnicamente, como eu tô dizendo, é diferente. O que falta no Jefinho? Comprometimento tático. Ele tem que ter mais comprometimento para sua carreira, dentro e fora de campo. Eu acho que o Jefinho, principalmente falando dentro de campo, falta comprometimento tático. Nesse esquema tático do Arthur Jorge, que é mais posicional, você tem que saber jogar, você precisa voltar para marcar. Gente, o Almada voltava para marcar. Então, cara, você precisa ser mais comprometido com a equipe, com o esquema tático. O Jefinho é preguiçoso. O Jefinho tem preguiça para voltar. Então, se ele tiver mais comprometimento dentro e fora de campo, eu acho que o Jefinho pode ajudar muito na próxima temporada. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Nesse esquema do Arthur ele não joga. É esquema posicional, ele é peladeiro. Cara, mas ele sempre vai ficar no mano a mano e ele sabe fazer gol. Ele voltou do Lyon, ele melhorou muito no Lyon. A parte da finalização, no Lyon, ele melhorou muito a parte da finalização. Então, ele ficando no mano a mano, indo para cima, ele sabe fazer gol. Então, ele tem espaço sim nesse time. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, me entendam bem. Eu não estou aqui falando de se ele é melhor ou pior do que o Luiz Henrique. O que eu vou falar é o seguinte. Tecnicamente, em relação a drible, o Jefinho é melhor do que o Luiz Henrique. Por quê? Porque o Luiz Henrique é aquele jogador que ele vai driblar se ele estiver na progressão, se ele estiver correndo. Aí o Luiz Henrique vai driblar. O Jefinho, parado, dribla. Então, tecnicamente, no drible, o Jefinho é melhor do que o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique é aquele jogador da progressão, aquele jogador da corrida. Ele vai driblar correndo. O Jefinho não, parado o Jefinho dribla. O Jefinho tem muita qualidade. Então, nesse quesito de técnica, de drible, o Jefinho é melhor, cara, do que o Luiz Henrique. Entendo o que eu tô falando, drible. E outra, o Jefinho, ele pode ser na esquerda, ele tem talento para ser na esquerda o que o Luiz Henrique é na direita para o Botafogo. Repito, não estou falando um é melhor, não estou falando isso. Eu estou falando que o Jefinho tem talento para na esquerda ele ser o Luiz Henrique. O que o Luiz Henrique faz na direita, o Jefinho pode fazer na esquerda. Só que tem que ter comprometimento tático, tem que voltar para marcar, não pode ser preguiçoso. O Luiz Henrique na final da Libertadores marcou o Guilherme Arana o jogo todo. O jogo todo o Luiz Henrique marcou o Guilherme Arana. Sabe quando o Jefinho vai fazer isso? Nunca, porque o Jefinho é preguiçoso. Esse é o problema dele. Agora, talento, futebol, o Jefinho tem muito talento, gente. O Jefinho tem muito talento, mas não pode ficar deslumbrado. Tem que levar a sério, tem que ter comprometimento tático e também fora de campo. Essa é a minha opinião. Acho sim que o Jefinho tem vaga, não sei como titular, brigando por vaga, e pode sim ser muito útil na próxima temporada. Deixa eu conversar com vocês agora a situação do Savarino, porque ontem tivemos informações. Primeiro, saíram informações ali de que o empresário do Savarino, o André Cury, tinha dado uma entrevista para o portal Esporte 24, um portal russo, dizendo que o Savarino tinha interesse do Zenit da Rússia, que ele poderia sair. Depois, a assessoria de imprensa do Savarino soltou uma nota dizendo que o Savarino não tem proposta e o Savarino não tem empresário, tá? Então, notícia boa, Savarino não tem proposta da Rússia e não tem empresário. É uma nota aí da assessoria de imprensa do jogador. Deixa eu dar minha opinião, deixa eu falar um pouquinho rapidamente também sobre o Savarino, porque eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falava sobre o Alan Patrick.
Pô, você tá pedindo Alan Patrick, você tá pedindo Claudinho, você tá pedindo Roleze. O Botafogo já tem camisa 10. O camisa 10 do Botafogo é o Savarino. Gente, o Savarino, ele não é o camisa 10 do Botafogo. Ele usa o número 10. Mas o camisa 10 do Botafogo era o Almada, com a camisa número 23. O camisa número 23 do Botafogo, que dava a dinâmica no meio-campo. Então, o camisa 10, no esquema do Arthur Jorge, era o Almada. O Savarino, ele é um meia atacante. Ele joga próximo da área, ele entra na área, ele é o cara do último passe de qualidade. Ele pode fazer a função de camisa 10? Pode. Só que eu acho que a gente vai perder muito. Por quê? Porque o Savarino, de camisa 10, ele vai ficar longe da área. Eu acho que a gente perderia muito. Por exemplo, se o Savarino fizesse o que o Almada fazia, o Savarino, ele ia ficar muito longe da área. E eu acho isso um desperdício, porque o Savarino, entrando na área, sendo o homem do último passe, eu acho que seria um desperdício. Então, só para a galera entender o que eu quis dizer, e eu mantenho a minha opinião, eu acho que o Botafogo tem que trazer um camisa 10 de peso para colocar respeito nos adversários. Esse camisa 10, gente, que eu falei do Alan Patrick, do Claudinho, do Roleze, é pro lugar do Almada. O camisa 10 do Botafogo é o Almada. O Savarino é meia atacante. Ele faz a função que o Júnior Santos fazia antes de se machucar. O Júnior Santos se machuca, o Savarino vem para essa função, meia atacante, entrando na área, último passe de qualidade. Isso só para a galera entender. Quem dava a dinâmica para o time era o Almada. O Almada era o camisa 10 nesse time do Botafogo. E rapidinho aqui, a Ferge, ela divulgou o calendário para o ano que vem e uma notícia muito importante. Teremos o Campeonato Carioca ano que vem, sub-23. Isso é muito importante para o Botafogo B. O John Textor sempre quis, né, o Botafogo B, o Botafogo sub-23. Então, ano que vem, Campeonato Carioca sub-23, nas datas ali 21 de maio e 23 de julho. São 12 clubes a princípios. Ainda vão divulgar ali os clubes, o regulamento. Mas uma notícia bem importante, ano que vem, Campeonato Carioca Sub-23. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre Almiron. Vai vir pro Botafogo, ponta, atacante, paraguaio, tá no futebol inglês. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente falar sobre o atacante ponta paraguaio Almiron, tá no futebol inglês, vai vir pro Botafogo. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, uma informação do jornalista paraguaio, do El Impasse. O Botafogo tem interesse no atacante ponta, que está de saída do Newcastle da Inglaterra, o Almiron. Ele tem 30 anos de idade, joga na ponta direita, é um atacante, dribla, rápido, convocado constantemente para a seleção paraguaia, então pode estar chegando aí no Botafogo. Ele que está custando 60 milhões de reais. Olha, deixa eu já dar minha opinião, porque temos que ir por partes. Depois eu vou trazer os números dele aqui na Inglaterra. Primeiro, cara, ele é bom de bola, tá? Ele tem 30 anos, já é uma idade um pouco avançada, mas ele é muito bom de bola. Eu acho até que 60 milhões de reais tá barato. Só que, vamos pensar com a cabeça do John Textor. O Botafogo hoje é uma empresa. Cara, ele é um ponta direita, ele é paraguaio, ele joga no Newcastle, ele já tá algumas temporadas no Newcastle da Inglaterra, tá de saída lá. Ele seria ali para a posição do Luiz Henrique. Então eu não vejo muito sentido, se o Luiz Henrique ficar, eu não vejo muito sentido a contratação desse jogador. Por quê? Você vai pagar 60 milhões de reais num jogador de 30 anos, que você não vai revender mais. Ele vindo para o Botafogo, é contrato de 3 anos, 4 anos, vai encerrar a carreira aqui. Então você não consegue vender ele mais. Para uma posição que já tem o Luiz Henrique, para ele ser banco, eu não vejo muito sentido, olhando com a cabeça do John Textor. Hoje o Botafogo é uma empresa. Se o Luiz Henrique sair, ele é uma boa reposição. Ele é uma boa reposição. Ele não é aquele jogador como o Matheus Martins,
como o Vitinho, que o Botafogo gastou 60 milhões de reais, mas são jovens e daqui a pouco o Botafogo vai revender. Não, ele é diferente, ele já tem 30 anos. O Botafogo não vai mais revender esse jogador. Contrato de 3 anos aqui, 4 anos, ele encerra a carreira no Botafogo. Então, como eu disse, se o Luiz Henrique sair e o Botafogo trouxer o Almiron, eu acho muito bom. Por quê? Porque ele é um jogador muito rápido, dribla. Ele é um pouquinho fominha. Ele é um pouco fominha. Ele é um pouco individualista, ele segura muito a bola, mas ele é muito bom. Aqui no futebol brasileiro, ele sobra. Principalmente com um técnico ali, pulso firme, que cobre isso dele, né? Solta mais a bola, ele tem que soltar mais a bola. Ele é um jogador muito interessante. Jogador de seleção paraguaia, são 64 jogos com a camisa da seleção do Paraguai, com 8 gols. Tá no Newcastle, algumas temporadas, vamos lá. Nessa temporada são 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Temporada 23-24, 45 jogos, 5 gols, 3 assistências. Temporada 22-23, 41 jogos, 11 gols, 4 assistências. Temporada 21-22, 32 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Temporada 20-21, 39 jogos, 5 gols, 3 assistências. Temporada 19-20, 42 jogos, 8 gols, 2 assistências. E temporada 18-19, quando ele chega no Newcastle da Inglaterra, são 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. É um jogador muito interessante. Joga bastante jogos com a camisa do Newcastle da Inglaterra. Então, tá de saída, 60 milhões de reais. Como eu disse, faz sentido se o Luiz Henrique sair e ele vier para o seu lugar. Pagar isso tudo no jogador de 30 anos para ser banco, já tem 30 anos, não acho que o Botafogo faria isso, mas é muito bom jogador, sobra aqui no futebol brasileiro, seria uma contratação muito interessante. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.